Eu vou te mostrar agora quais são os 10 fatores que está fazendo com que a mão de obra no varejo tem diminuído. Tem diminuído assim, né? Tem faltado mão de obra. Não porque não tem pessoas para poder trabalhar, até tem. Mas o porquê que será que elas não estão indo trabalhar no supermercado? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar como isso tem acontecido e o porquê que tem acontecido. Seguinte, ó, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faz o seguinte, se inscreve no nosso canal, dê o seu dedão, tchau, C de qualidade, eu nunca vou esquecer de falar disso, tá? Dá o seu like agora, porque, ó, se o vídeo for bom, você já deixa o like. Se for ruim, você vai dar o dislike de qualquer forma, então é mais fácil você dar o dislike do que dar o like. E aí você não me deixa na mão, né? Ó, seguindo aqui. Existe uma coisa que é uma crescente muito grande e que a gente tem visto bastante, é que muitos empresários, eles têm questionado, dizendo que tá faltando mão de obra. Deixa eu tirar essa garrafa daqui, ó. Tem uma garrafa aqui, vou tirar uma garrafa aqui, só para não atrapalhar no vídeo. Aqui é assim, sem corte, tá? Que tem faltado mão de obra, pessoas para poder trabalhar. E quando acha as pessoas, até elas começam a trabalhar, mas depois saem. Por que que isso tem acontecido, né? Eu vou te mostrar aqui 10 situações do porquê que isso tem acontecido e por que que o varejo, né, tem sido um dos mais afetados disso aí e o que que vai acontecer se isso continuar acontecendo, né? Eu vou passar aqui um vídeo que é um vídeo do Tá Na Hora. Inclusive tem algo muito interessante aqui que um entrevistado fala que é uma alternativa que os empresários têm feito para poder burlar isso aí e melhorar um pouco mais. Eu vou colocar aqui o vídeo, vamos assistir junto. Vamos lá. Em todo o Espírito Santo, os supermercados têm milhares de vagas abertas, mas falta gente para ocupar essas funções. Só no estado são mais de 6.000 oportunidades de emprego esperando candidatos. Por que tantas portas abertas continuam sem ninguém para entrar? A gente confere agora na reportagem. No pavilhão de Carapina, onde acontece a maior feira do setor supermercadista, o assunto vai além dos negócios. A preocupação é com as 6.000 vagas de emprego que continuam abertas. Esse apagão geral, que não é só no Espírito Santo, mas no Brasil todo, é uma situação que nós nunca passamos. Então, eu acho que resta agora criar alternativas e a gente tem que ser dinâmico, tem que ser assim, bastante realista e procurar o caminho para você sair dessa daí. A maioria das vagas é para funções conhecidas: repositor de mercadorias, açougueiro, operadores de caixa. No site do CIB, por exemplo, só na Serra, 50 vagas esperam por açougueiros. Outras 30 também estão abertas na mesma região e em Vila Velha são 15. Se a quantidade de vagas chama a atenção, o número de empregados também impressiona. Hoje, no Espírito Santo, os supermercados dão empregos para mais de 180.000 pessoas. São 60.000 diretamente, mas ainda falta muito braço para a economia girar. Um dos caminhos, hoje já temos empresários capixaba aqui, supermercadistas, que estão buscando mão de obra, inclusive no nosso país vizinho da Venezuela. Então é uma alternativa. Para os sindicatos, uma das explicações está no valor pago e na jornada de trabalho. A conta muitas vezes não fecha. Avaliamos que os candidatos estão mais seletivos quanto às vagas ofertadas pelos supermercados. Empresas que não pagam tipo de alimentação, que têm jornadas de trabalho muito extensas, principalmente aos sábados, até às 22, 23 horas. E empresas que funcionam o dia de domingo, que é a principal reclamação, essas não são empresas atrativas para candidatos aí no setor de supermercado. Aliado a um piso inicial muito baixo, essa vaga deixa de ser atrativa. Enquanto o Espírito Santo registra uma das menores taxas de desemprego no Brasil, com apenas 3,1%, os supermercados seguem cheios de prateleiras e de oportunidades à espera de quem queira agarrar essa chance. O problema é você encontrar gente capacitada, que hoje é muito difícil. Então, é uma outra situação que a gente também está procurando qualificar profissionais, entendeu, para atender a nossa demanda. Vamos lá. Aqui a gente já está vendo uma situação que tem acontecido na sua loja, tem acontecido na sua cidade, em todo lugar, a falta de mão de obra, né? Quando a gente fala de falta de mão de obra, eu lembro quando eu iniciei no varejo, era muito mais fácil você contratar uma pessoa, tá?
Mas isso é o quê? Tem mais de 10 anos, né? E mais ou menos isso, 12, 13 anos. O que a gente vê hoje, na verdade, é o seguinte. Aí eu vou falar a minha visão, tá? O que eu acho. Eu tenho visto que existe um avanço tecnológico muito grande. A tecnologia, se a gente for olhar de 10 anos para cá, ela deu um salto, deu um pulo. Eu listei aqui 10 fatores que têm acontecido que foi até coisas da reportagem mesmo que foram ditas algumas delas, né? Se você for olhar esse senhor que ele falou agora há pouco, ele falou a respeito do seguinte: uma das manobras que a gente tem utilizado, que foi até o que eu falei no início do vídeo, é o quê? Nós temos pego, selecionado pessoas de outro país, do nosso país vizinho aqui, como a Venezuela. Por quê? Lá existe uma pobreza e existe pessoas que querem sair de lá para morar em outro lugar que não seja lá devido à situação do que tem acontecido. Então vamos fazer o seguinte, vamos recrutar gente de fora para que a gente possa ter a mão de obra aqui, né? E existem alguns lugares que realmente têm feito isso, né? Aqui eu listei um dos fatores, são 10, eu vou falar aqui quais são os 10. O primeiro dele é o quê? O trabalho é pesado, repetitivo e mal remunerado, que foi uma das coisas que foram colocadas ali no vídeo, né? Um dos pontos que eu coloquei foi o seguinte, por exemplo, o caixa sentado o dia todo. Tem pessoas que não têm perfil para isso. Os jovens, cada dia que passa, eles estão talvez um pouco mais acomodados, tá? No sentido de quererem algo mais simples, mais fácil e que dê um outro ponto que se chama liberdade. E quando a gente olha para o varejo, principalmente para o dono, uma das coisas que o dono, e você é dono de supermercado, você vai me dizer isso, é o quê? A falta de liberdade. Porque é um ponto do que acontece, né? O supermercado, ele é, na verdade, uma gaiola dourada. E quando eu digo isso, eu não digo de uma maneira ruim, eu digo que é uma coisa que, por exemplo, você que é dono, você também gostaria de ter um pouco mais de liberdade, só que a loja, ela precisa de você. Então, você abre sábado, você abre domingo, feriado aí é que você tem que abrir mesmo, porque o fluxo de venda é diferente. Um dia fechado é prejuízo, porque aquele dia que você não abriu, talvez era um boleto que você deixou de pagar porque você não está aberto, você não está gerando dinheiro, receita para poder pagar ali aquele compromisso que você tem, né? Então, por exemplo, o caixa sentado o dia todo é um ponto, o repositor, né, carregando peso, né? Ali mostra até um vídeo ali da parte, o cara carregando ali um saco de feijão, se eu não me engano, hora de arroz, enfim. Mas assim, hoje as pessoas, os jovens, eles não querem mais carregar peso. Para você ter ideia, o índice de pessoas mais velhas tem crescido mais no varejo do que de pessoas mais novas. Ou seja, as pessoas mais velhas, tipo de idade de 40, 50 anos, elas estão voltando para o varejo porque é onde tem mais oportunidade de trabalho do que jovens que têm 18, 20 anos, 25 anos, 30 anos, porque eles não querem isso, né? Aqui, a gente também tem aqui, as jornadas são longas, igual coloquei aqui, jornadas longas. Então, a gente olhou aqui agora há pouco no vídeo, né? A ter que trabalhar até 23 horas, 22 horas, trabalhar em um dia de domingo. As pessoas, cada dia que passa, elas não querem ter mais esses compromissos de terem que estar mais tempo trabalhando e talvez ali em uma carga horária muito extensa. Então isso acaba também puxando um pouco mais. E aí existe um outro ponto, que aí vai da cultura de cada loja, né? Pouco reconhecimento. Porque varejo é tudo muito dinâmico, então criar essa cultura de reconhecimento às vezes não existe, porque o dono está tão preocupado ali, e eu não culpo só o sistema também, né? Porque para o dono também, ele é muito sozinho. Você que é dono de supermercado, você é muito solitário. Cara, é o governo cobrando você, é fornecedor, que às vezes você compra a mercadoria para pagar fornecedor, não é nem para tirar margem, para tirar lucro. Porque pensa comigo, você compra um produto que custa 10 e vende a 9, para poder chamar o cliente para a loja, para poder rentabilizar vendendo outro produto. Então, o dono ele também não tem esse reconhecimento, e quando tem é muito pouco. E aí, para o funcionário, acaba que não sobra também reconhecimento. Então, não estou falando que são todas as empresas, tá? Mas isso vai muito da cultura de cada loja. Então, pouco reconhecimento é um ponto. A segunda questão que eu coloquei aqui, a nova geração não quer trabalho operacional. A nova geração ela não quer isso. Ela não quer um trabalho repetitivo. Pensa só um operador de caixa, tendo toda hora 10h30, 22h80.
lidando com um cliente chato, com um cliente que trata mal ele, com indiferença, com a jornada longa. Então, o que acontece é o seguinte, os jovens hoje não querem trabalhos repetitivos, eles querem o quê? Trabalho remoto. Quando aconteceu a pandemia, né, o modelo de home office foi instalado muito fácil, né, e aí acabou que mal acostumou. Tanto é que hoje existem algumas empresas que ainda trabalham home office, em grandes capitais, por exemplo, tem um dia de trabalhar presencial e tem um dia de trabalhar home office. Outras empresas, igual eu estava olhando agora a matéria do Nubank, elas estão extinguindo o home office porque sabem que não funciona tão bem, igual aconteceu no Itaú. Mas no varejo, no supermercado, não tem como. Por quê? Porque é serviço. É serviço em que a pessoa vai lá. Na verdade, não é só serviço, né? É produto e serviço. A pessoa vai lá, tem que pegar o produto, passa no caixa, então ela vai no açougue, pede um produto, tem que ter um produto abastecido ali, tem que estar precificando, muda de preço toda hora, tem que estar limpando, tirando, porque é perecível. Então, assim, é um trabalho que exige pessoas ali. E aí o jovem hoje, ele quer o quê? Eu coloquei aqui, ó, trabalhar no celular. Ele quer ser um influencer, porque ele viu na internet, como eu falei lá no começo, a tecnologia, ela trouxe muitas coisas boas, mas acabou que ela gerou uma cortina de fumaça que para o jovem, não que seja impossível, ok? Mas ele vê aquilo ali como uma facilidade. E muitos conseguem até mesmo galgar resultados exponenciais com isso. Porém, entretanto, como a massa, né, uma parte ficou um pouco acomodada, elas querem viver aquilo que é para o dia de hoje, tá bom. Tem um outro estudo que eu estava olhando, que o quê? A quantidade de jovens que têm morado mais tempo na casa dos pais tem aumentado. Pensa comigo, você tem comida, você tem água, você tem roupa limpa, você tem uma cama quente, você não precisa pagar aluguel. Então eu vou viver só com o dia de hoje, porque eu tenho um teto, eu tenho um lugar para morar. Vamos pegar aqui da época dos seus pais, se você é uma pessoa que tem mais de 30 a mais, né? O camarada tava ali já, maior de idade, já tava saindo de casa. A mulher, ela já tava casando com um homem, ela já tava indo já pro mundo. Então hoje não, hoje tem tido mais essa questão de que o jovem ele tem demorado mais de sair até mesmo da casa dos pais. Por quê? Porque isso tem acomodado. Aí entra o outro ponto que também é o que? Eu só preciso só do básico. E aí não existe aquela ganância, ambição. Claro, não estou falando que isso é com todos, por favor, tá? Aí eu falei aqui também, ó, trabalho remoto, flexibilidade. Olha, eu posso trabalhar de casa. Trabalhar de casa. Pronto. É home office. Mercado não tem como. Até mesmo se você for trabalhar, por exemplo, num setor de CPD, que é lançar nota, né? Vamos pegar aqui. Eu lanço nota em casa, mas às vezes você vai ter que estar lá no chão de loja para pegar um produto, olhar o produto, verificar se aquele produto é o produto mesmo, registrar, cadastrar, olhar a fragrância, se é aquilo ali. Não tem jeito. Supermercado, você trabalha 100% chão de loja. Eu particularmente não consigo ver nenhum setor de supermercado que seja totalmente home office. Se você conhece, coloca aqui para mim, para eu saber, né? Menos esforço físico. Ou seja, se eu trabalho mais no celular, no computador, eu não preciso carregar peso, eu não tenho que por exemplo, quando eu trabalhei em supermercado, eu fazia de tudo um tudo. Eu operava caixa, eu limpava a gôndola, eu varria a loja, eu fazia entrega, eu fazia de tudo um tudo. Hoje não. Hoje é muito difícil você ter isso, tá? Qual é o terceiro ponto? O supermercado tem alta rotatividade. Supermercados são um dos setores com maior índice de turnover no varejo, ou seja, de saída de pessoas. Porque quais são as questões? Eu coloquei aqui, ó, salário baixo, desgaste emocional, pressão do dono, clientes difíceis, isso aqui acontece demais. Rotina pesada. Para minha época não era pesado, né? Porque é um pouco delicado falar isso, porque se a gente for pegar para quem é varejista raiz, ou você tinha que fazer ou você tinha que fazer, não tinha muito meio termo, né? Hoje não, hoje existe uma série de leis, uma série de aparatos que não tá errado, tá? Eu acho que é válido sim, mas é como se houvesse um vitimismo maior hoje. Eu tô colocando a minha opinião, tá? E eu sou responsável por essa opinião que eu estou colocando aqui, tá? Pouco crescimento. Bom, pelo menos para quem é acomodado.
Porque eu posso dizer que o supermercado foi um dos setores que me gerou estar onde eu estou hoje. Então, eu sou grato ao varejo por causa disso, tá? Mas aí entra o ponto que hoje existe isso. Então, existe uma lei de comparação muito alta. Pensa comigo. Um jovem entra no supermercado, 20 anos. Beleza, ele tá ali trabalhando, vamos supor que ele é repositor. Aí ele vê alguém na internet, o cara com a idade dele lá, andando de carro importado, numa mansão, saindo, indo e voltando. Cara, ele vai se olhar, ele vai falar, meu Deus, eu sou um cocô. Quem sou eu? Olha só, esse cara tem a minha idade, como é que ele tá? Existe uma lei de comparação muito grande. E aí acaba que isso enche os olhos daquele jovem e ele fala o quê? Eu vou sair, eu vou procurar outra coisa. É errado isso? Não. Só que o que acontece? Existe até um fato que fala, né? Geração miojo. Você bota lá 3 minutos, tá pronto. Não é assim. No segmento de negócio, existe uma questão que é a seguinte, você tem que passar pelo processo. Não tem como você não passar pelo processo. Não tem como você entrar hoje e dentro de um mês você já dá milionário. Não tem como. Para eu estar na posição que eu tô, foram 13 anos. E eu ainda não cheguei ainda onde eu queria chegar. Só que o que acontece? A tecnologia, a internet, trouxe esse negócio de ser muito fácil, de ser muito simples. Pode ser até simples, mas não é fácil. Existe uma escada, lógico, trazendo para o tempo dos meus pais e dos pais dos meus pais, com certeza hoje nós estamos vivendo numa fase muito boa. Antigamente a gente precisava comprar uma coisa, por exemplo, você tinha que ir numa loja. Hoje não, hoje você vai e compra pelo seu celular. Antigamente pra você pedir uma pizza, tinha um negócio do Telepizza, você ligava e falava, ó, eu quero metade calabresa, metade queijo com, sei lá, com metade frango, sem cebola, o cara ia lá, anotava, ia lá e entregava na porta da sua casa e era tudo em dinheiro. Não tinha esse negócio de cartão. Vou fazer um Pix aqui pra você. Não existia isso. Hoje não, você pede uma comida no iFood. Antigamente, no meu tempo, você pegava um mototáxi pra você ir em algum lugar. Tô falando do meu tempo como se eu fosse muito velho, né? Mas eu não sou tão velho assim, não. Ou você pegava um mototáxi, ou você ia para um ponto de ônibus, ou você ia para um ponto de táxi. Ou às vezes um ponto de van, perua, enfim, eu não sei como é que é na sua cidade. Hoje não, hoje você tá em casa, não, vou pedir um Uber. Se a gente for olhar nesses quesitos, com certeza, muito melhor. Só que o que acontece? Tempos difíceis fazem pessoas fortes. Tempos fáceis fazem pessoas fracas. Então, isso, a tecnologia, ela abraçou demais, ela facilitou demais, ela gerou esse senso de quê? De acomodação. E isso é um dos fatores que tem atrapalhado. Outro ponto também, falta de treinamento. O funcionário entra na loja sem saber usar o caixa, sem passar a mercadoria, não sabe atender, não sabe usar o sistema. Mas isso também é uma questão de cultura. Por quê? No meu tempo, era o treinamento. Eu lembro quando eu entrei no supermercado, a primeira coisa que eu recebi foi uma pá e uma vassoura. Não que aquela loja estava errado, era o que a loja tinha para entregar. Era o que a loja tinha para entregar e tá tudo certo. Lógico, existem grandes redes que têm departamentos, né? Por exemplo, o setor de RH tem lá, quando a pessoa chega, passa pelos setores, apresenta quais são. Isso vai da cultura da loja. Né? E quando a gente fala de grandes lojas, certamente eles trabalham dessa forma. Bom, eu acho, ou deveria trabalhar dessa forma. Mas nem todas, quando a gente fala de um mercado de bairro, de uma loja pequena, não é desse formato. Geralmente eu falo assim, que no varejo, quando traz alguém para trabalhar, é de que forma? Cheira o sovaco, olha os dentes e bota para dentro. Porque é muito dinâmico. É ouro quando você acha alguém, por exemplo, aqui tá falando aqui que falta mais de 50 vagas em aberto para trabalhar em açougue. Açougue. E eu tenho certeza que não é um salário mínimo. Ali não é um salário mínimo. E mesmo assim não acha. Por quê? Primeiro, ou o açougueiro bom, ele tá contratado, ou o açougueiro meia boca, ele tá contratado também, e o cara que ele não quer aprender, que poderia ser um açougueiro, por exemplo, ele prefere ir para outras vertentes. Então, existe essa facilidade. Outro ponto também, que aqui eu coloquei aqui, aumento do custo de vida e salário parado. Infelizmente, a inflação, o salário não conseguiu acompanhar. Por exemplo, na época do meu pai, você comprava um terreno e conseguia construir uma casa. Hoje não. Hoje o seu salário vale muito menos e para você comprar um terreno,
sei lá, você vai ter que pagar uma casa, por exemplo, você vai pagar aí 35 anos. O salário ele não acompanhou a inflação. Os produtos, o custo de vida, ele aumentou, porém o salário diminuiu ou manteve. Tanto é que se a gente for olhar, eu até falei isso em outro vídeo, que até os produtos em si, né, por exemplo, na minha época você comprava um pacote de biscoito, ele tinha em média, sei lá, 400, 500 gramas. E vinha 4 pacotes de biscoito creme cracker, por exemplo, ou bolacha, né, como é que você fala aí na sociedade. Hoje não. Hoje um pacote de biscoito vem 3. O nome chama o quê? Reduflação. Antigamente, as manteigas vinha, por exemplo, 250 gramas. Hoje não, hoje vem 200 gramas, aquelas manteiguinhas redondinhas. Por quê? Reduflação. Para eu poder manter o preço daquele produto, o que eu faço? Eu diminuo a quantidade mantendo o preço. Só que no final, fica a mesma coisa. Só que eu estou levando menos e pagando mais. Então, o custo de vida para as pessoas que trabalham no varejo também tem sido um pouco alto. E a pessoa fala, poxa, eu vou trabalhar aqui. Aí pensa comigo, eu vou trabalhar aqui de segunda a segunda, né, com 2 folgas na semana. Vamos botar aqui uma folga no domingo e uma folga na semana. Beleza, vou ganhar, sei lá, R$1.800. Beleza, R$1.800. Mas eu tenho um aluguel para pagar, eu tenho comida, eu tenho... Aí não faz sentido. E acaba desestimulando. Entenda, eu não estou falando que a culpa é do dono do supermercado, mas é o sistema em si que tem criado tudo isso. Tá? Aí a gasolina cara, comida, aluguel, transporte. Uma mãe, por exemplo, que tem um filho, ela paga uma creche ou alguém para cuidar do filho dela enquanto ela trabalha como operadora de caixa. Isso também é um dos fatores que tem trazido o alto índice de turnover e principalmente as pessoas abandonarem e não querer trabalhar em supermercado. 6º ponto, concorrência, né? A concorrência tem sido muito forte, ó. iFood, Mercado Livre, Shopee, Uber. Por quê? Cara, você é Uber. Eu trabalho em um horário flexível, do jeito que eu quero. Apesar que saiu uma matéria que eu tava olhando, que quem trabalha na Uber, ela ganha muito menos do que um CLT. Só que cria-se uma falsa ilusão de que ela trabalha no tempo dela, ok, pode até ser, porém a carga horária de trabalho é muito maior do que o de um CLT. E no final acaba que se ela trabalhasse como CLT, ela teria mais segurança do que se ela trabalhasse como Uber. Aí foi feito um estudo disso aí, tá? Por exemplo, iFood, o entregador do iFood, ele trabalha na hora que ele quer. Ah, não quero trabalhar hoje, não trabalha. Não quero trabalhar hoje, quero trabalhar todo dia. Até, sei lá, de 6 da manhã até 1 da manhã. Eu não sei como é que funciona a política, né, do iFood, porque na Uber tem isso, né? Você tem uma cota de tempo para trabalhar, você não pode exceder a carga horária, né? Sem chefe gritando, ganho variável maior em alguns dias. Ou seja, vai ter dia que você pode tirar mais, tem dia que você pode tirar menos, depende muito. Então isso traz uma liberdade, né? Aí o que a pessoa prefere? Ela prefere trabalhar para isso do que ser um repositor, né? Que repor prateleira. 7º, os donos não estruturam a rotina. Que isso é comum no varejo, né? Não define o cargo, não monta uma escala, não delega, não treina, não supervisiona. Só que isso é uma questão de cultura. E isso vai de cada loja, tá? Pode ser que na sua loja não seja assim e tá tudo certo. 8º, falta de perspectiva de crescimento. Então a pessoa ela entra no varejo, se ela entra como operador de caixa, ela só se vê como operador de caixa, ela não se vê como fiscal, de um líder, um encarregado, um subgerente, um gerente, sei lá, um sócio. Enfim, então ela entende o seguinte, que ela entrou ali como operador de caixa e vai ficar a vida toda como operador de caixa. E aí acaba isso desestimulando ela a não continuar trabalhando ali. Claro, isso depende muito da empresa, depende muito da loja, depende muito da cultura da loja. Tem empresas, por exemplo, que eu trabalhei em uma empresa em que eu comecei nela como estagiário, virei gerente, depois de gerente eu montei uma franquia, entrei em um acordo com o dono e entrei como uma franquia. Então, depende muito, isso depende muito, tá? Plano de carreira, crescimento real, salários claros, metas transparentes, e aí ele sai para procurar algo melhor, porque não tem nada disso, tá? 9, exigência alta para salário baixo. Então, no varejo, existe uma pressão muito grande, por quê?
vamos lá, você é um repositor, mas você fica no repositor de, um exemplo, da reposição de hortifruti, no setor de limpezas, talvez você vai atender o cliente, necessariamente estou trazendo um caso genérico aqui absurdo, tá? Aí o caixa tem que atender bem, tem que saber o sistema, ele não pode errar, tem que trabalhar sob pressão, trabalha de sábado, trabalha feriado e ganha pouco. Isso traz também um desestímulo. Ricardo, mas você está sentando o pau aqui no dono de mercado. Não. Eu estou trazendo 10 pontos que a gente enxerga, porque eu também fui funcionário. Mas isso não quer dizer que a culpa é sua, dono de mercado. É porque a logística, o sistema em si, ele obriga, infelizmente, a ser assim. Em muita coisa, tá? Não em tudo, mas em muita coisa. Aí vem o 10º que eu coloquei aqui, que eu acho que é o pior. Ambiente tóxico. O dono é explosivo, porque o cara também já tá numa pilha de nervo. Pensa aí, você que é dono, salário é dia 5. Aí dia 3 e dia 4 você já tá fritando na cama na hora que você vai dormir. Por quê? Cara, tem que pagar agora fulano, ciclano, beltrano, tem 13º, o outro já sai de férias amanhã, e agora, o que eu faço? Então assim, é uma pressão muito grande. E infelizmente, acaba que às vezes respinga no funcionário. Se você é dono, eu sei que você não faz isso por maldade, mas é porque é uma pressão muito forte. Eu sei que sua cadeira, ela é uma pressão muito grande para quem sentar nela, que no caso é você, né? Liderança despreparada, muita fofoca, problema, sabe? Aquele negócio todo, desorganização, grito, pressão excessiva, favoritismo e fofoca aqui igual eu coloquei. E aí o funcionário vai embora antes de completar o mês. Porque ele fala, cara, para ficar aqui nessa masmorra, eu prefiro, sei lá, fazer qualquer outra coisa, né? E aí eu te pergunto, onde é que entra o sistema nisso, né? O sistema, ele entra em seguinte forma, para otimizar a vida. O que vai acontecer, e o que eu tenho visto do cenário, é que trabalhos muito repetitivos, eles vão acabar sendo substituídos por máquinas e robôs. Não quer dizer que o atendimento não vai existir, não quer dizer que as pessoas não vão existir, tá? Mas existem lojas, por exemplo, que hoje já são autônomas. Hoje, o que é uma realidade, né, que já funcionava há mais de 30 anos, o self-checkout, que é aquele autoatendimento do caixa. Daqui uns dias, muitas das lojas, porque cada dia que passa, como a tecnologia ela tem crescido bastante, as coisas elas estão ficando mais acessíveis. E por ficarem mais acessíveis na parte tecnológica, por exemplo, antigamente, há 18 anos, você comprar um celular era impossível. Hoje, qualquer R$600, você divide em 10 vezes, aí você compra um celular. Internet, antigamente, era só para quem era rico. Hoje não, hoje você compra qualquer pacote de internet 5G e sai na rua. E acessa YouTube, Instagram, Spotify, baixa vídeo Netflix, faz um monte de coisa. Porque as coisas elas têm ficado mais acessíveis. E aí entra o ponto. A tecnologia, cada dia que passa, ela vai ficar mais acessível. E aí, pelo fato de faltar a mão de obra, não porque não tem realmente pessoas querendo trabalhar, é porque as pessoas não vão querer trabalhar nesses cargos em específico, o que vai acontecer? As pessoas vão ser substituídas por máquinas. Como já tem acontecido, né? Por exemplo, eu estava vendo um vídeo na América... Não, é uma loja, uma conveniência, eu não me recordo muito bem, que o seguinte, quando aquele módulo, que aquela gôndola ali, ela tá vazia, vem um robô, acho que é um pallet, se eu não me engano, o cara tira, um pallet não, né? Vem uma empilhadeira, né? Ela tira aquilo ali, pega uma outra gôndola, com a reposição feita, coloca ali, pronto. Não precisa de ninguém para repor, é só pegar e tirar e colocar um módulo inteiro, tipo uma prateleira dessa aqui inteira. Então, o que vai acontecer é isso. Os caixas, cada dia que passa, vão ser mais autônomos. O formato, por exemplo, de cortar uma carne, como era há 10 anos, né? Cada dia que passa está mais diferente. Você vê que hoje existem várias máquinas que já fazem serviço de cortar carne. Processo de reposição vai ficar diferente. Antigamente não existia etiqueta eletrônica, hoje já existe, então não precisa mais aquele negócio de ter que estar trocando preço ali. Você aperta um botão, já muda já de todas as gôndolas. Hoje é caro ainda, mas vai ficar acessível. Parte de que a loja, enfim, ela vai ficar mais fácil porque vai ter robô para poder limpar a loja. Daqui a pouco vai ficar botando robô. Já existe robô, né, de limpeza, mas vai ficar mais acessível para o dono. Então existe uma série de coisas que, infelizmente ou felizmente, né,
vão ser substituídas por máquinas. As pessoas vão ser substituídas por máquinas. Mas não é a máquina que está substituindo as pessoas. São as pessoas que estão querendo ser substituídas. Porque aí entra vários pontos, né? Na máquina você não tem dor de cabeça, você não... Infelizmente, eu tenho que falar isso, tá? Você não tem atestado médico, você não tem desculpinha. A produtividade ali, vamos dizer que é 24/7. A todo tempo. Então pensa o seguinte, se você tem alguém para poder fazer um trabalho que é repetitivo e você pode substituir aquela pessoa por uma máquina que vai entregar a mesma coisa e talvez com mais excelência, você não vai fazer isso? E aí o custo diminui. Tanto é que tem um projeto, né, que existe, chamado, se eu não me engano, tá? Me corrija, RBU, que é o Renda Básica Universal, né? Que vai ser feito o quê? Vai existir um momento em que vai ter muita gente parada, sem trabalhar, que vai ter que juntar o mundo todo e criar uma renda básica. Para poder, pelo menos, gerar economia e as pessoas não passarem fome. Claro, isso é uma situação que eu não sei se realmente vai ser assim, mas existe boatos, especulações que podem acontecer isso. Devido que o crescimento tecnológico, a expansão tecnológica de tudo que tem acontecido. Então são situações que vão acontecer ou que podem acontecer que vão impactar diretamente a mão de obra. Então, um dos fatos que tem acontecido é exatamente isso. Por isso que as pessoas no varejo, né, existe esse desafio, essa dificuldade de achar gente para trabalhar. Aí vem aqueles negócios do tigre, né? Tigrinho, né? Tem aqueles negócios também dessas bets, desses negócios aí que são facilidades. Infelizmente é o que tem acontecido. E basicamente é isso aí. Então a tecnologia, ela tá vindo com tudo, vai vir aí, vai mudar muita coisa. E eu tenho certeza que quem se adaptar daqui até lá, principalmente as pessoas, a própria mão de obra, ela que se adaptar a entender isso e se profissionalizar, principalmente isso, se profissionalizar, não esperar o patrão dar o treinamento, não, ela mesma ir lá e se capacitar, ela vai sair na frente. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dê o seu dedão, um chaucê de qualidade, faz o seguinte, ó, todas as segundas, quartas e sextas, a gente tem um vídeo aqui que a gente solta, então fica com a gente e até o nosso próximo vídeo. E se você quiser conhecer mais o Sistema Diamante, tem link aqui abaixo, QR Code aqui em algum lugar, uma demonstração do sistema sem compromisso, a gente mostra o sistema, mostra tudo direitinho. E é isso aí. Tamo junto, sistema, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!